Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês como foi que eu consegui ganhar até agora mais de 20 quilos. Esse vídeo, o objetivo é tentar ajudar pessoas que tenham passado ou sofrem com o mesmo que eu, passei esses anos todos, que é dificuldade para ganhar peso. E até mesmo aquelas pessoas que querem o contrário, perder peso, ainda assim esse vídeo pode ser útil pela questão da disciplina, pelo todo o processo que eu passei, que pode acabar com um incentivo e ajudando também essas pessoas a conseguirem o peso que elas almejam. Bom, antes de mais nada, assim, é importante deixar claro a questão inicial de tudo, né? Então, na minha infância, pré-adolescência e na adolescência também, eu sempre, como eu disse, eu sempre tive dificuldade de ganhar peso, nunca tive sobrepeso e nem obesidade, eu sempre fui uma pessoa magra. E lembro até quando eu era criança que eu cheguei a tomar medicamento para estimular o apetite, ver se eu conseguia ganhar peso com isso, mas nada que tenha tido tanto sucesso. E a minha alimentação não era das piores, mas também não era das melhores. Então eu era uma pessoa que consumia muito essas besteiras, essas porcarias de hoje em dia. Então, nos meus lanches eu consumia o quê? Aqueles salgadinhos, de pacote, biscoito recheado, achocolatado de caixinha, suco de caixinha, frutas eu não consumia nenhuma. Salada, se eu não me engano, eu acho que eu consumia assim alface, acho que no máximo era só alface mesmo. E para não dizer que fruta nenhuma, eu consumia suco de maracujá. Então minha mãe fazia suco de maracujá com açúcar, E só isso. E fora isso, o suco que eu consumia era tipo suco de uva de caixinha, que não era nem de longe a melhor opção. Mas aí, enfim, tudo começou a mudar de fato quando eu cheguei aos 17 anos, entrei na faculdade para fazer o curso de nutrição. Então, a partir do momento que você começa a estudar aquilo que é voltado para entender a composição, o impacto dos alimentos no nosso organismo, você começa a ter uma visão totalmente diferente daquilo que você tenha tido um dia, sobre a importância de uma alimentação mais saudável. Então foi gradativo, à medida que eu ia estudando, que eu ia aprendendo coisas novas, eu ia mudando os meus hábitos. E uma coisa que eu lembro muito era em relação à questão das frutas, porque quando eu comecei o curso eu ainda não gostava de frutas, não consumia, não tinha o costume. E aquilo me preocupava um pouco, porque como é que eu estava fazendo um curso de nutrição, daqui a 4 anos eu iria me formar, ser nutricionista, eu não podia pregar uma coisa, indicar uma coisa e eu não seguir. Então assim, como é que pode um nutricionista não gostar de nenhuma fruta? Então aquilo me preocupava um pouco eu já tinha muito claro na minha mente de que eu tinha que passar a experimentar essas coisas que eu a princípio não gostava, não tinha o costume, mas que eu precisava ir experimentando para ganhar o gosto mesmo, sabe? Porque era praticamente inadmissível para mim passar por esses 4 anos de graduação e chegar lá no final e não gostar de nenhuma fruta, por exemplo. Então eu tinha consciência de que mesmo as coisas que eu estava adquirindo naturalmente, por conta do aprendizado que eu tinha, outras eu tive que forçar mesmo para poder ocorrer a mudança. Bom, então em relação a essa questão da reeducação alimentar, foi mais ou menos por aí, com os 17 anos, quando eu comecei a faculdade. Agora, a minha rotina de exercício físico. Eu, assim, eventualmente, na infância, na adolescência, eu praticava esportes, então natação, que eu sempre gostei muito, até mesmo musculação, vez ou outra, eu já tinha feito, já conhecia a academia, mas era uma coisa assim, sem nenhum acompanhamento. Até então eu nunca tinha tido acompanhamento com um nutricionista, nem com um educador físico, nada. Então a academia, por exemplo, eu conhecia assim, de ir com os amigos na academia do prédio, sabe? Pra você ir, ficava conversando e tal, e fazia e se divertia ao mesmo tempo. Então era mais ou menos isso. Nunca foi uma coisa, uma disciplina ali muito séria. É tanto que eu lembro que nessa época eu ia pra academia e tinha, assim, em mente que, nossa, eu quero ganhar peso, eu tô fazendo academia, eu tenho que comer massa, pra poder conseguir ganhar peso. Mas nunca tive resultados muito significativos, eu só vim ter resultados satisfatórios
quando eu comecei a ter um acompanhamento com o educador físico, quando eu comecei a fazer uma dieta com uma nutricionista. Então, até então, quando eu não fazia nenhum acompanhamento, se eu tive algum ganho, foi irrisório, foi pífio, nada muito significativo. E é por isso que eu sempre costumo deixar claro nos meus vídeos, nas postagens que eu faço, para as pessoas seguirem aquilo que eu falo como um incentivo, como uma dica, mas não como uma regra universal, porque nada daquilo substitui a importância da pessoa se consultar com um profissional, né? Porque eu tive a experiência prática, eu sei como é que é estar daquele lado, a pessoa que nada, pra que procurar um profissional, eu não tô fazendo aqui academia, não tô mudando já aos pouquinhos, então eu entendo esse outro lado. Então eu entendo esse outro lado, mas eu sei que aquilo que eu fazia sem acompanhamento não me trouxe resultados. Então, quando eu indico, não é só puxando para minha sardinha, né? Nossa, é interessante incentivar as pessoas a procurarem um profissional, porque afinal de contas eu trabalho com isso, né? Mas não é só por isso, e sim porque é a verdade, entendeu? Certamente você talvez se identifique com isso, ou conheça pessoas que passaram por isso, e é a grande realidade, né? As pessoas, elas começam a ter resultados, na grande maioria dos casos, sempre vai ter alguma exceção, mas na maioria dos casos elas só vão conseguir resultados ali satisfatórios, resultados consistentes que vão durar realmente a longo prazo, quando elas passam a ser orientadas de perto por profissionais qualificados para aquilo que elas estão precisando. Bom, mas aí então, a minha rotina de atividade física era essa, né, assim, coisas pontuais, mas aí quando terminou o primeiro semestre de faculdade, ou seja, depois dos 6 primeiros meses de faculdade, convivendo até mesmo ali com as pessoas da sala de aula, né, que eram pessoas que se preocupavam obviamente com a alimentação, que afinal de contas elas também escolheram fazer um curso de nutrição, e muitas delas já faziam musculação. Então, convivendo ali naquele ambiente, eu comecei a ser estimulado a fazer academia de uma forma mais séria. E aí foi quando eu realmente busquei a ajuda de um educador físico, que no início ele fazia o treino, ele me acompanhava periodicamente, então não era acompanhamento diário. Mas já foi um avanço, né? Para quem nunca tinha tido um acompanhamento antes, eu já estava ali fazendo alguma coisa mais adequada. E nesse período em que começou a mudança da alimentação para uma alimentação, claro, mais saudável, e ao mesmo tempo a inserção da rotina de exercício físico na minha rotina, as duas situações ali, diária, eu tinha 17 anos ainda, e eu lembro que eu pesava uma média ali de 55 quilos, quando tudo isso começou. Assim, só para deixar claro, eu falei do educador físico, mas nesse período eu também comecei a ser acompanhado por uma nutricionista, que eu frequentava ela a cada 3 meses. Então eu ia, visitava, ela me passava as orientações, o que eu precisava mudar daquilo que eu estava fazendo até então. Às vezes ela passava algum suplemento, então 3 meses se passavam, eu voltava. E aí ela mudava a suplementação ou retirava por um momento, e aí foi, né? Os resultados foram acontecendo. E aí eu lembro que o grande resultado foi a primeira etapa, né? Foi quando eu saí dessa fase dos 55 quilos e fui para os 64. E isso tudo aconteceu mais ou menos um ano depois. Logo em seguida eu lembro que teve uma fase que eu meio que entrei naquela estagnação, sabe? Que eu não conseguia mais ganhar peso, só ficava naquele mesmo quadro que eu tava. O que foi que eu fiz? Fui na nutricionista, falei como é que o que estava acontecendo, e aí ela me passou novamente orientações, e eu lembro que eu ganhei em torno de 2 quilos em menos de um mês. Só que aí eu fiquei, né, nesse patamar dos 64 quilos, 65, por um bom tempo, né? Depois daí eu não tive mais um ganho de peso muito satisfatório. Até porque teve uma época em que eu tive que fazer uma cirurgia, e aí nesse período eu fiquei 2 meses sem fazer atividade física. Depois eu posso contar pra vocês que cirurgia foi essa, como é que foi, mas foram 2 meses sem ir pra atividade física. E a dieta também acabou sendo comprometida, então eu perdi em torno de 3,5 kg, mais ou menos isso. E aí, ou seja, eu tive que depois, né, quando as coisas começaram a poder voltar, né, a atividade física foi liberada pelo cirurgião, e eu comecei a ter uma dieta mais ou menos como eu fazia antes. Aí eu tive que ganhar aquilo que eu tinha perdido para depois pensar em ganhar mais. Então, consegui fazer isso, né, cheguei ao peso que eu tinha antes, e tentando agora ganhar mais peso ainda.
Isso até o final do curso. Eu lembro que quando eu finalizei o curso, eu pesava ali em torno de 67 quilos. Então, se você pegar, né, do período que eu comecei tudo isso, com 55 até o final do curso, ou seja, 4 anos depois, eu já tinha ganho aí 12 quilos. Depois daí, na verdade, logo no último ano de faculdade, já não fazia mais acompanhamento com a minha nutricionista. Eu fiz acompanhamento com ela, acredito que por 3 anos. Né? Então, depois dali eu já estava fazendo mais por conta própria, porque eu já tinha aprendido bastante coisa. E aí eu consegui entender que não, eu já podia caminhar com as minhas próprias pernas, digamos assim. Eu já tinha pegado todas as matérias. No último ano é só estágio. Ou melhor, não é só estágio. Mas a parte teórica, né, eu já tinha visto tudo. Então, dali por diante eu já não fazia mais acompanhamento nutricional. E quando eu terminei a faculdade, então, com esses 67 quilos, lógico, aí enfim, eu já estava de fato como um profissional, comecei a trabalhar e aí fui, logicamente não descuidei, né? Todo esse processo continuava. Musculação, diariamente e a dieta também. Aí lembra que eu falei sobre a questão do educador físico, que eu fazia um acompanhamento, mas não era um acompanhamento tão assim de perto, ele não me acompanhava todos os dias. Só que aí, depois, já quando eu estava formado, eu mudei e fui para uma academia que antes eu fazia academia de prédio, né, no meu próprio prédio. Como eu mudei de prédio e a academia do meu prédio novo não é uma academia tão grande, né, é um pouco inferior em relação ao que eu tinha antes, eu preferi fazer musculação em uma academia de verdade, assim, na rua, né, que é até aqui próximo. E lá a gente tem todo um acompanhamento com educadores físicos, né, existe uma pessoa que te acompanha, que faz os seus treinos. E aí quando eu fui para essa academia, eu lembro que eu pesava assim uns 70 quilos. Então se eu fazia algum exercício errado, alguém já me avisava, me corrigia. Então, com esse acompanhamento mais específico, pouco mais de um ano depois, eu já estava com praticamente 80 quilos. Que na verdade é a fase atual, né? Hoje eu estou em torno de 77, 78 quilos. Eu ainda não consegui chegar à casa dos 80 quilos. Na verdade, já me pesei e vi lá os 80 quilos. Só que eu sei, obviamente, que aquele peso ali do tênis, que eu me pesei, a minha roupa, estavam sendo contabilizados. Então, na verdade, eu ainda não estava nos 80 quilos. Então, é mais ou menos nessa faixa que eu considero, arredondando, 78 quilos. Então, se você pegar lá do início, quando tudo começou, dos 55 quilos para hoje, 78 quilos, já são o quê? 23 quilos ganhos, aproximadamente. E isso tudo aconteceu em um período de 5 anos. Então veja que não foi nada muito rápido, nada muito brusco. Então, hoje, né, eu me sinto satisfeito com o meu corpo. Chegou um momento, porque nesse período todo, o meu objetivo sempre foi ganhar peso, ganhar peso. E eu nunca estava assim satisfeito. Eu ganhava peso, mas eu tinha que ganhar mais porque eu sabia que eu precisava ganhar mais. E chegou um momento em que, pela primeira vez, depois de tanto tempo, eu me vi na situação em que eu não sei mais se eu preciso, se eu tenho vontade de ficar ganhando mais peso. Pela primeira vez, depois de tanto tempo, eu já consigo olhar na balança, olhar no espelho e ficar satisfeito com o meu corpo. É lógico que o peso que eu estou hoje, claro, eu não quero perder esse peso, né? Então eu quero pelo menos manter, mas não significa que eu também não queira ganhar. Só que esse ganhar já não é mais aquela coisa, sabe, desesperada. Nossa, eu preciso ganhar porque eu tô seco, enfim, seco, essa palavra certa, né? Que quem é muito magro se acha seco, né? Fica, nossa, eu preciso ganhar peso urgente. Então eu não tenho mais essa coisa tão emergencial. Mas é claro, como eu tô com 78 quilos, tão pertinho dos 80, eu ainda tenho essa meta, né, de chegar aos 80 quilos. Então quando eu chegar aos 80 quilos, com certeza eu vou postar, de repente fazer um vídeo ou uma postagem apenas, porque vai ser um marco, né? Quando eu chegar a 80 quilos, vão ser o quê? 25 quilos ganhos. Então eu acho que quando eu chegar aí, pode ser que realmente eu pense em apenas estabilizar. Mas não sei, né? As coisas mudam. Bom, eu espero que eu tenha sido o mais claro possível. Eu tentei resumir realmente as etapas para que não ficasse também uma conversa muito grande, mas ao mesmo tempo não deixando de citar realmente todas as etapas que foram realmente imprescindíveis para que esses resultados aparecessem. Então, se você passa por esse processo de dificuldade de ganhar peso,
ou se você conhece alguém que também passa por isso, indica esse vídeo para essa pessoa, de repente pode, sabe, ajudar alguém. Então, se vocês, independentes se passam por isso ou não, mas gostaram do que eu falei, clica aqui embaixo em gostei no vídeo. Isso ajuda para eu saber, né, o retorno de vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, então comentem também embaixo. Quem tiver qualquer tipo de dúvida em relação a tudo isso que eu falei, pode perguntar, eu respondo todo mundo. Então, agora também no final vai aparecer para vocês novamente a minha página no Facebook, também a minha página no Instagram, que é @henrique_nutricionista. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para que vocês não percam mais nenhum conteúdo que eu posto por aqui. E obrigado também a você que me assistiu até aqui no final. Então agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo.